Estamos no ar para todo o Brasil. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor. Vamos ler aqui um versículo no Salmo 119, verso 34. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Vamos orar. Senhor bendito e santo, Senhor dos céus e da terra, nós te louvamos, engrandecemos e glorificamos o teu nome. Estamos aqui na tua presença, Senhor, para cultuar a ti e para te adorar, Senhor. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor e recebe a nossa vida, Senhor. Toma em tuas mãos cada irmão, cada pessoa que está assistindo, ouvindo esse vídeo, e que tu possa falar esta noite ao nosso coração poderosamente. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos adorar o Senhor com 3 hinos curtinhos, certo? Para em seguida a gente já passar para a ilustração da palavra. Nova-me. Pode cantar. Vai cantar não? Renova-me, Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tu que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, do meu coração. Necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais. Não vou falar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. não vou Calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar
Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. de novo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia, glórias a ti, Jesus. Aleluia. Oh Deus, obrigado, Jesus. Nós temos nas quintas-feiras, na nossa igreja, estudado a Bíblia. Começamos em Gênesis e já estamos no segundo livro das Crônicas e nós paramos no capítulo 7. E hoje nós vamos estudar o capítulo 8. Na verdade, nós não vamos estudar o capítulo 8, nós vamos estudar no capítulo 8, né? Porque é muita coisa, não tem como estudar num momento só desse, o capítulo 8, mas no capítulo 8 a gente pode estudar e que o Senhor possa nos mostrar verdades importantes e preciosas para a nossa vida. Amém, amados? Então, capítulo 8 do segundo livro das Crônicas, nós vamos ler assim no início, o tempo aqui é pouco. Depois a gente pode ir lendo as partes mais que a gente vai mencionar e que a gente vai comentar. Então o texto diz assim: depois de 20 anos, durante os quais Salomão construiu o templo do Senhor e o seu próprio palácio, ele reconstruiu as cidades que Irão lhe tinha dado, e nelas estabeleceu israelitas. Depois atacou Ramate-Zobá e a conquistou. Também reconstruiu Tadmor no deserto e todas as cidades armazéns que havia construído em Ramate. Reconstruiu Bet-Horon a alta e Bet-Horon baixa, cidades fortificadas com muros, portas e trancas. E também Baalat e todas as cidades armazéns que possuía, e todas as cidades onde ficavam os seus carros e os seus cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território que governou. Todos os que não eram israelitas, descendentes dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus e dos heveus, dos jebuseus, que não tinham sido mortos pelos israelitas, Salomão recrutou para o trabalho forçado. E nisso continuam até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados. Eles eram seus homens de guerra, chefes de seus capitães, comandantes dos seus carros e condutores de carros. Também eram israelitas os principais oficiais do rei Salomão, 250 oficiais que supervisionavam os trabalhos. Salomão levou a filha de Faraó da cidade de Davi para o palácio que ele havia construído para ela, pois dissera:
minha mulher não deve morar no palácio de Davi, rei de Israel, pois os lugares onde entrou a arca do Senhor são sagrados. Até e nos dê graça, Senhor, que o Teu Espírito possa estar falando ao nosso coração e que agora, meu Senhor, nós possamos aprender de Ti o que Tu tens para nós esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente lendo aqui vê todas as coisas grandiosas que o Salomão fez, né? As construções que ele fez, e começa dizendo o texto que ele, durante 20 anos, ele construiu o templo dele, o templo do Senhor, e o palácio para ele morar. No outro texto vai dizer que ele construiu o templo em 7 anos. E a casa dele, o palácio dele, gastou 13 anos, né? Totalizando 20 anos. Eu fico assim meio esquisito, porque ele gastou quase a metade, quase o dobro do tempo da construção do palácio dele. Na construção do palácio dele, ele gastou quase o dobro do tempo que levou para construir, né, o templo do Senhor. Mas a gente tem que entender outras coisas, né? O palácio é mais complexo, é uma construção muito mais complexa, mas o templo de Deus também era muito detalhe, muita coisa, muito detalhe, era muita coisa para fazer. De formas que eu acho que deveria ser o contrário. Gastar mais tempo nas coisas de Deus do que nas coisas da gente, né? Mas o que nós temos aqui nesse capítulo de importante para aprendermos é que as más influências podem corromper até as pessoas que Deus escolhe. Até os escolhidos, eles podem ser corrompidos pelas más influências. Eu não li o texto todo, mas depois a gente vai ler o restante e a gente vai ver por que Salomão acabou, terminou abandonando o Senhor e adorando deuses pagãos e deuses estranhos. E todas as pessoas, todos nós, corremos esse mesmo risco. Para que isso não aconteça, a palavra de Deus nos orienta através do relato que está aqui, de muitos outros, que nós devemos ter cuidado, né? Não nos deixar influenciar, nem nos envolver com pessoas que podem ser influências negativas, perniciosas para nós. Então, do verso 1 ao 8, descreve as edificações construídas pelo Salomão, né? E no versículo 8, precisamente no versículo 8, ele vai dizer que aqueles que não foram mortos pelos israelitas, né, os cananitas, os cananeus, que não morreram, eles passaram a fazer parte, eles passaram a viver junto. Eles passaram são os descendentes, né, dos povos pagãos, ficaram no meio do povo de Israel, né? Eles serviam a Israel, como você viu aqui, eles eram colocados como trabalhos forçados, para fazer trabalhos forçados, trabalhos de escravo, mas nem por isso deixou de ser também uma influência negativa para o povo de Israel, para as pessoas do povo de Israel. E Salomão, por sua vez, casou com a filha de Faraó, né? Diz aqui que ele levou a filha de Faraó da cidade de Davi, e ele começou bem. Ele fez uma casa para a mulher dele, para a filha de Faraó, porque ele achava que ela não devia morar no palácio onde o rei Davi morou, porque lá também foi o lugar onde a arca de Deus foi colocada. Portanto, se tornou um lugar sagrado, e uma mulher, uma filha de Faraó, de origem pagã, não dava certo, não podia adentrar e viver no lugar sagrado, né? No lugar que era sagrado, especial de Deus. E aí ele começou bem nesse ponto, né? Mas ele casou com a filha de Faraó porque ele queria assegurar uma aliança militar com o Egito.
era uma estratégia militar. Ele não precisava casar com uma mulher, com a filha de Faraó. Ele poderia escolher uma mulher. As mulheres que ele quisesse, ele podia casar, escolher a que ele quisesse dentro do povo dele. Mas, por uma questão de política, ele casou com ela, né? Porque casando com a filha do Faraó, logicamente o Faraó nunca ia querer brigar com ele, fazer guerra com ele, porque estaria fazendo guerra com a própria filha, né? Então isso era uma estratégia. Mas ele sabia perfeitamente que isso era desagradável a Deus, por isso mesmo ele não permitiu que a esposa morasse no palácio de Davi, ok? Porque foi o santuário da arca de Deus anteriormente. Então, ele casou-se, Salomão casou-se com outras mulheres estrangeiras, desobedecendo uma ordem de Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo 7, e também em 1 Reis, capítulo 11, está muito claro que ele não deveria fazer isso. Elas adoravam, essas mulheres adoravam falsos deuses, e elas influenciaram Salomão. E aí, amados, entra aqui uma coisa importante para a gente entender. Porque o demônio, o diabo, o nosso inimigo mortal, ele quer atingir a liderança, ele quer atingir os líderes, em primeiro lugar. O líder da casa, o líder da igreja, o líder, o governante, porque ele sabe que através do governante, o povo também. Se o governante cair, se o rei cair, se o governante cair, se o ministro cair, o povo vai junto. Irmão, nós temos visto isso aqui acontecer bem pertinho conosco. Tem 2 pastores, 2 irmãos. Eu oro muito por eles, para que eles se arrependam. É o Ricardo Gondim e o outro é o Caio Fábio. Eles apostataram, eles estão numa situação muito triste e milhares e milhares de pessoas também seguiram os mesmos passos deles. Eu digo isso porque eu sei. Muitos, inclusive gente da minha família que era da Igreja Betesda, e são da Igreja Betesda, seguiram Ricardo Gondim e apostataram também. Estão vivendo agora uma vida miserável. Uma vida miserável. Isso é uma coisa lamentável, a gente não pode fazer nada a não ser orar por essas pessoas para que elas caiam em si. Não é? Então, foram essas esposas de Salomão que causaram a ruína dele, porque ele acabou fazendo para cada um altar pagão, e ali cada uma delas levava ele para adorar junto. E aí ele fez exatamente. Interessante, irmãos, que ele foi alertado, né? Foi alertado. Nós também somos constantemente alertados. Nós somos constantemente confrontados pela palavra de Deus. Muitos de nós, quando isso acontece, quando tem um confronto, quando o pastor prega e confronta, muitos se chateiam. Tem irmãos que não gostam não de ser confrontados. Mas é preciso que essas pessoas se convertam de verdade. Porque a confrontação é necessária, é crucial para a nossa vida. E a palavra de Deus, ela nos confronta toda hora. Nós abrimos a Bíblia para ler a Bíblia e se você ler a Bíblia mesmo com o coração, né, com os olhos da alma, se você vê e lê com os olhos da alma, você vai ter momentos em que você vai ficar um pouco até entristecido, porque você vai colocar sua vida, avaliar sua vida diante da palavra de Deus e vai ver que todos nós estamos deficitários. Mas aí, o objetivo não é nos desanimar, não. Pelo contrário. Diante da palavra de Deus, no momento em que eu percebo que eu estou em falta, estou falhando, então o caminho é corrigir, pedir perdão ao Senhor e procurar fazer o que a palavra de Deus nos manda. Né? No versículo 15, meus amados, diz assim:
todas as ordens dadas pelo rei aos sacerdotes e aos levitas, inclusive as ordens relativas aos tesouros, foram seguidas à risca. Então, olha aqui como Salomão obedece fielmente às instruções de Deus no que diz respeito à construção do templo e à oferta dos sacrifícios, todas as coisas, nos mínimos detalhes, diz que ele obedeceu exatamente, está escrito aqui, ele deu ordens para que tudo fosse seguido à risca, ou seja, tinha que ser seguido exatamente como o Senhor mandou, né? Então, mas ele não deu a atenção devida ao que Deus lhe disse sobre o casamento com as mulheres. Então, ele exigiu aqui, né, dos levitas, deu ordens pelo rei, os sacerdotes e os levitas para fazer tudo, seguir todas as instruções à risca, ou seja, seguir bem direitinho, completamente, sem falha. Mas quando se tratou de ele colocar em prática na vida dele essas mesmas regras, esses mesmos preceitos, aí ele falhou. Ele casou com as mulheres que Deus proibiu que ele se casasse, mulheres pagãs, né? E aí o coração dele se afastou do Senhor. O pecado, esse foi o pecado, o começo do afastamento de Salomão, do afastamento dele de Deus, quando ele casou, né? O pecado da desobediência já é o primeiro passo. Depois as coisas vão acontecendo, né? A própria palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. Então ele foi se afastando. Ninguém se afasta de Deus de repente. Do mesmo jeito que aconteceu com Salomão, acontece com as pessoas hoje. As pessoas vão se afastando aos pouquinhos, sem nem perceber. Quando da fé, irmão, já está muito distante, já está pior, às vezes pior do que um incrédulo, pior do que um descrente. Ninguém se afasta de Deus. É muito difícil a pessoa se afastar de Deus assim, de repente, de chupetão. Tudo começa com um pecado, né? Às vezes um pecadozinho, né? Insignificante, aparentemente insignificante. E aí, no final, acontece o pior, né? A pessoa apostata, sai dos caminhos do Senhor, sai da igreja, não tem mais prazer nas coisas de Deus, troca os prazeres das coisas de Deus, da presença de Deus pelos prazeres do mundo. E aí acontece aquilo que Pedro diz na sua epístola: a porca que foi lavada voltou para dentro da lama. E outro que ele diz que ainda é pior, ele diz que o cachorro volta a comer aquilo que ele vomitou. E é exatamente isso que acontece. Mas nós estamos aqui com a palavra de Deus nas mãos, nós temos que estar com ela também no coração. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então nós temos que trazer essa palavra para dentro do nosso coração, meditar nela dia e noite, todos os dias, estarmos envolvidos com a palavra de Deus. Só a palavra de Deus e o Espírito Santo tem condições de nos manter firmes e fiéis ao nosso Senhor. Por isso, amado, não importa o quanto espiritual você seja, isso não vem ao caso, né? Na maioria das áreas da minha vida eu sou espiritual, né? E a maioria dos meus irmãos também é espiritual na maioria das áreas. Mas nós temos que prestar atenção que todos nós, todas as pessoas, sem exceção, tem um ponto fraco. Aquilo que chamam de calcanhar de Aquiles, né? A história de Aquiles eu acho que todo mundo conhece. Era um guerreiro invencível. Mas o camarada deu uma flechada no calcanhar dele e daí ele foi derrotado. Quer dizer, a fraqueza, né? O calcanhar foi a fraqueza dele.
O calcanhar de Aquiles é a fraqueza. Todos nós temos. Alguns têm problema com sexo, outros têm problemas com mentira, outros têm problema de vários, né? De várias áreas, né? Não pode ver uma mulher, ou tem dificuldade nessa área, com questão de dinheiro, tem uma ganância exagerada, ou então apegado demais ao dinheiro, e aí vai, né? Muitas pessoas, cada um de nós tem um ponto fraco. Fica muito claro para nós que o ponto fraco de Salomão eram as mulheres. Não tem outra. Ele poderia ter até outro ponto fraco. Ele gostava muito de cavalos também. Irmãos, tudo que for exagero na nossa vida se torna uma a palavra. Pode se tornar uma cilada. Pode se tornar um motivo de uma cilada. Nada, nós temos que ser equilibrados em tudo, como a palavra de Deus nos orienta. Nem para a direita e nem para a esquerda. Tenho visto nesses últimos dias pessoas extremistas demais. Ou vão para um extremo ou vão para o outro. Isso é uma tendência do ser humano. Mas Jesus disse, não façam isso. Nem para a direita, nem para a esquerda. Equilíbrio. Ande equilibradamente. E andar aqui é viver, né? Então, como eu estava dizendo, o diabo, ele trabalhou no ponto fraco de Salomão. E não se jubile muito não, porque ele trabalha no seu ponto fraco, no meu ponto fraco. Ele trabalha no ponto fraco de todo mundo. E aí, o que é que nós temos que fazer? Conhecer o nosso ponto fraco, para poder a gente investir nele, no sentido de se fortalecer, orar muito e procurar se fortalecer naquilo que a gente é mais frágil, porque é lá onde o inimigo vai nos tocar. Por isso não importa o quanto espirituais nós sejamos na maioria das áreas da nossa vida, se a gente vacilar em um único ponto, pode ser o início da degradação, porque o diabo está sempre à espreita para nos derrubar. A palavra de Deus nos diz que ele está ao nosso derredor, né? Mas nós temos condições de não ser derrotado, nós temos condição de vencê-lo, porque nós não estamos só por isso. Só pelo fato de não estarmos só é que nós temos condição de vencer o inimigo, de vencer as tentações e tudo mais, porque sozinho nós nada podemos. E o Senhor Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Portanto, o segredo é estar com o Senhor, né? Você já descobriu qual é o seu ponto fraco? Para você vigiar mais nele? Eu já sei qual é o meu. Aliás, eu tenho, não é só um não. Mas o Senhor tem me dado graça e vitória. Glória a Deus por isso. E a minha oração é que todos os irmãos também obtenham vitória nos pontos fracos. Vigiar o nosso ponto fraco não significa que você vai negligenciar o resto, não. É você dar mais atenção àquilo ali. Ora, por exemplo, quando o sujeito era... Eu vou falar um ponto fraco meu aqui. Quando eu era do mundo, sempre fui comerciante, negociava. E todo negociante tende a enganar e embromar as pessoas, né? Então esse era um ponto fraco meu. Então eu tenho que ter muito cuidado hoje para ser verdadeiro quando for fazer o negócio, né? Olha, isso aqui é assim, eu vou vender, mas está com esse probleminha aqui, né? Porque tem até uma história que o camarada falou que foi vender um carro, né? E você disse, rapaz, esse carro, como é que esse carro está? Rapaz, o carro está só a massa. Ele disse que estava só a massa porque era um ditado que tinha. E algo que estava só a massa é porque estava bom. Mas depois o comprador descobriu que o carro estava só a massa porque ele já tinha sido barroado tanto que tinha que preencher as imperfeições com massa plástica. E aí, quando o carro tinha um dedo de massa na maioria
das partes, né? Então o cara não falou a verdade, falou a verdade, mas era uma forma de enrolar, de enganar o cara, né? A massa aí não era porque o carro estava bom, não. É porque o carro estava muito embaçado devido às imperfeições. Então, precisa saber qual é o ponto fraco da gente para a gente vigiar, né? E também, outra coisa, ter cuidado, um cuidado especial com os nossos relacionamentos. Todo tipo de relacionamento, não é só um relacionamento de sexo opostos, não. Por exemplo, relacionamento de namoro, de casamento, essas coisas. É relacionamento humano. Pode ser um relacionamento comercial, uma amizade entre dois jovens. Temos que ter cuidado, não podemos descuidar disso, porque nós já vimos aqui no texto o que aconteceu com Salomão por causa da influência das mulheres. Não se iluda, porque nós somos influenciáveis, todos somos influenciáveis, para o bem ou para o mal. Se a gente for influenciado para o bem, que maravilha, mas se for influenciado para o mal, que derrota, que desgraça, né? Ter cuidado com o nosso relacionamento. Temos que ter cuidado com nossos filhos, com quem eles se relacionam, quem são os amigos desses jovens, porque a maioria dos jovens que entram na droga é por causa de amizade com pessoas que não devem, né? Não deviam, tá? E uma declaração que nós não podemos fazer de jeito nenhum é ceder ao pecado, né? Tem um hino que eu gosto muito, Será Triunfar. Esse hino é maravilhoso, porque toca nessa questão. Não podemos ceder ao pecado. O pecado, ele faz parte da nossa vida e ele está todos os dias nos tentando. O diabo nos tenta constantemente. Nós não podemos ceder, né? Não podemos dar lugar à ira, não podemos deixar de perdoar, porque isso atrai, isso dá brecha para que o inimigo possa cirandar na nossa vida. E nós não queremos isso. Queremos ele longe. E para ele ficar longe de nós, o segredo é: fique perto do Senhor. Perto do Senhor nós estamos seguros. O Senhor está em nós, o Espírito Santo se move em você e ele está dentro de nós. Nós temos que dar lugar ao Espírito Santo, liberdade para que ele possa agir na nossa vida e assim nos livrar de todo o mal, das más influências, das más amizades, das más companhias, né? Há um ditado aí que deveria ser bíblico: dizem com quem andas que te direi quem és. Na verdade, a Bíblia fala isso de outras formas, né? De outra forma ela vai falar essa mesma coisa, mas o que é fato é que conhece-se as pessoas a partir das outras pessoas com quem elas se envolvem. Se a pessoa só se envolve com gente do mal, meu amado, não tem como ela esperar dela coisa boa. Tem que esperar, a qualquer momento pode acontecer uma tragédia aí, né? Então, não ceda, repreenda o inimigo, né? Repreenda as tentações e ore todo dia, porque, amados, nós estamos realmente vivendo os princípios das dores. Qualquer hora, qualquer momento, o Senhor vai voltar, porque isso aqui é o princípio. E eu creio piamente que nós não vamos passar pelas dores. A igreja do Senhor, a igreja verdadeira, a noiva de Jesus Cristo, ele não vai deixar ela sofrer tudo aquilo que está no Apocalipse. Ali vão ser os falsos crentes, os bodinhos. Os bodinhos é que vão ficar. As ovelhas de verdade vão tudo com o Senhor Jesus para o paraíso. E nós temos que fazer a nossa parte, né? Jesus já fez a dele e nós temos que fazer a nossa parte vivendo de acordo com a vontade do Senhor.
e para a glória e louvor do nome de Jesus. Vamos orar. Senhor querido e amado, nós agradecemos a Ti por mais essa oportunidade, Senhor, que Tu nos dá de estarmos ministrando a Tua palavra. Essa palavra é maravilhosa. Meu Deus, a Tua palavra, Senhor, é o verdadeiro alimento. E nós precisamos, Senhor, desse alimento todos os dias. Assim como o nosso corpo físico necessita do feijão, do alimento físico para se manter em pé, nosso espírito também precisa, Senhor, desesperadamente desse alimento que é a Tua palavra, para nos mantermos firmes, para nos mantermos, meu Senhor, em condições de resistir aos inimigos, ao inimigo, resistir às tentações e à concupiscência da nossa própria natureza. Toma a nossa vida em Tuas mãos, toma o Teu povo em Tuas mãos, abençoa cada um dos irmãos, meu Senhor, e das irmãs que estão nos assistindo nesta hora, e que Tu nos guarde de todo o mal, nos dê dias melhores, meu Senhor, que nós possamos voltar para nosso templo, para a igreja do Senhor, para lá, lugar que Tu escolheu para adorarmos a Ti, estarmos novamente, Senhor, em união, nos confraternizando, Senhor, e em comunhão entre nós, o Teu povo, e entre nós e o Senhor. Em nome de Jesus, eu Te agradeço. Amém. Irmã Fabiana, esse domingo que vem agora, que vai ser o primeiro domingo, se vai ser ceia ou não. Nós vamos fazer a ceia. Eu vou dar as instruções aí na semana, através da Milka, viu? Liga ela aqui. Ela está ouvindo? Tá? Pois é. Eu vou pedir a Milka para passar as instruções da ceia. Que cada família vai fazer a Santa Ceia no próximo domingo, viu? Pode aguardar que a gente vai mandar. Eu vou mandar as instruções, como é que vai ser, tá certo? Aí na hora a gente faz a consagração daqui, né, dos elementos, faz a oração de consagração e cada chefe de família vai distribuir a ceia para seus familiares, seus esposos, esposa e filhos. Amém? Bem. Então pronto, pessoal, é isso aí. Até domingo. Memorário.